Fala aí galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre livros, né, de forma geral, mas em um ponto específico que eu tava pensando sobre, da nossa relação atual, né, com os livros e como os livros impactam na nossa vida e por que algumas pessoas têm essa resistência em ler, não conseguem ler. Inclusive, vou dar alguma dica para se você é uma dessas pessoas que não. Aquele subindo lá. O que você está olhando aí, filha? Se você é uma dessas pessoas que não tem hábito de ler e acha chato e fica com sono, enfim, vou dar essa dica mais aí pro final do vídeo, se eu não esquecer até lá, né? Mas não vou esquecer não, zoeira. Bom, e por que eu quis falar sobre esse tema, né? Justamente que eu tava assistindo a um podcast, o pessoal tava falando sobre livros e tal, e isso me gerou essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Tipo, cara, eu comecei a ler, né? Comecei a ter interesse mesmo por leitura, justamente lendo coisas que me interessavam na época de escola mesmo, porque na escola os livros obrigatórios, aquela coisa toda, são livros que a gente na época lá acha chato pra caramba. A gente não tem maturidade, não compreende a importância do livro. Por exemplo, o 1984, que eu trouxe aqui vídeo no canal e tal, tipo assim, se eu lesse esse livro poucos anos atrás, eu ia achar chato pra caramba e não ia conseguir aproveitar o que o livro tem a oferecer, né? Eu até comentei no vídeo lá que a história em si, pelo menos pra mim, não é legal, não é aquela história que te prende, que você quer, pelo menos pra mim, sabe? Tipo assim, não é uma história muito boa. Só que, tipo assim, o contexto, não tô falando tipo assim pra caralho, né? Mas o contexto que o livro traz, né, a importância dele e o que ele faz você pensar depois é algo que é valioso e foi muito valioso para mim. Tanto é que eu quis fazer o vídeo sobre ele. Mas o ponto é que eu acho que quando a gente é, principalmente criança, principalmente se você está assistindo e é criança, apesar de não ser muito um conteúdo para criança muito nova aqui, mas enfim, se você conhece alguma criança, é muito bom você estimular a criança a ter esse hábito da leitura, mas começando por algo que ela tenha interesse, genuinamente. Então, mas isso não serve só para criança. Se você já é adulto ou jovem e não tem interesse em leitura, cara, procura algum tipo de livro. Não precisa ser livro técnico, livro de ficção mesmo. É, e que tem algum tema que te interesse de alguma forma e você vai lá consumir esse livro. Eu falo, por quê? Ah, mas por que a importância do livro? Eu posso ouvir um podcast, eu posso assistir um filme, que é muito. Que são mídias muito mais dinâmicas portanto, eu me identifico mais. Pois é, isso é, na verdade, eu acho que parte de um problema da nossa sociedade atual. A gente está muito viciado nessa dopamina barata, né? O, a quantidade de informação atualmente faz a gente ter esse cansaço mental, né? Inclusive, tipo assim, o fluxo de informação chegando, e você precisa filtrar isso. O próprio Bitcoin foi uma dessas coisas que a primeira vez que eu ouvi, eu deixei passar, porque era mais uma informação na minha cabeça, entendeu? Mais uma coisa para eu precisar prestar atenção e, consequentemente, eu acabei não dando ouvidos ou prestando atenção em algo que é importante, só que eu não entendia que era tão importante assim. Mas enfim, qual que é a diferença então do livro? Por que o livro é importante, mesmo que seja um livro de ficção? Por exemplo, no meu caso, o Harry Potter, que foi um livro que marcou muito minha infância ali, 10, 11 anos de idade. Eu acho que foi 10 ou 11 por aí, que eu lembro que eu regulava a idade com o Harry no primeiro livro, né? Então foi uma identificação muito forte ali para uma criança daquela idade, né, na época. E, cara, o livro, eu tenho
essa sensação não que eu seja o cara leitor, nossa, leio tudo que existe, não, eu até acho que eu preciso melhorar isso justamente por ter caído nessa necessidade de consumos mais rápidos, sabe? Aquela coisa de ficar scrollando rede social e tal. Tipo, velho, isso aconteceu comigo, hoje é menos um pouco, mas ainda eu reparo que acontece. Tanto é que eu já bloqueei Instagram umas 2 ou 3 vezes. Hoje em dia ele não está mais no atalho, então me dá mais trabalho de entrar no Instagram e eu não costumo entrar e mal vejo o meme que os meus amigos estão mandando lá, mas enfim, eu também caí nesse ritmo acelerado de consumo de informação e acabei deixando um pouco de lado os livros, mas nos últimos meses, aí, no último ano, eu tenho lido muito livro, principalmente sobre Bitcoin e tal. Tipo, tudo quanto é livro que aparece que eu tenho a possibilidade de consumir um ponto de vista diferente sobre o Bitcoin, eu consumo. E isso me fez reparar que quando você lê um livro, pelo menos é uma forma que eu me sinto. Eu não sei se quem está assistindo aí, que lê também e tem que tem o hábito de ler, sente isso da mesma forma. Mas como é um negócio ali que você está muito mais ativo no consumo daquele conteúdo, o que eu quero dizer, por exemplo, você está assistindo uma televisão ou ouvindo um podcast, a informação está vindo ali e independente do seu tempo de filtragem de reflexão. Agora, quando você está lendo um livro, você não tá passivo recebendo a informação, né? Você está ativo de forma que você pode ler um parágrafo numa certa velocidade mais lento do que você lê uma página. Então, eu acho que é mais fácil para o indivíduo ali, naquele momento, acompanhar e realmente ter um tempo de apreciação, de percepção ali, de absorção daquele conteúdo na velocidade que você controla, sabe? Esse é o ponto principal, assim. E não é questão de só botar o YouTube no mais lento, então. Não, não é isso. É que isso ficou oscilando o tempo inteiro, dependendo da sua atenção. Então tem momentos que eu tô, né, como exemplo ali, tem momentos que eu tô mais lento, tô lendo o livro ali, aí eu tô demorando mais, aí eu distraio, aí eu percebo que eu li todo um parágrafo e nem prestei atenção, aí eu volto para consumir de novo. Então você tem um aspecto mais ativo ali na hora que você está consumindo esse conteúdo. E aí o ponto é que quando eu leio um livro, quando eu termino um livro, eu tenho uma sensação muito grande como se eu tivesse percorrido toda como é que eu posso dizer? Como se fosse uma era de conteúdo consumido ali, sabe? Como se fosse uma jornada. Eu acho que essa é a melhor definição. Então, quando eu acabo um livro, independente de ser um livro mais técnico ou um livro de ficção mesmo, eu me sinto muito mais, tipo assim, nossa, eu realizei um feito. Eu sinto que eu fiz uma jornada. E o que eu reparo, fazendo as conexões, é que por mais que eu consuma aquele conteúdo daquele livro ali, eu aprendo e eu internalizo um conhecimento maior do que o próprio livro. Tipo assim, é como se eu já tivesse alguns conhecimentos, é como se eu juntasse os meus conhecimentos passados de vida, de outros livros, de experiências, junto com um conhecimento meio internalizado, ou um conhecimento adormecido, ou aquelas respostas que você procura no seu interior, sabe, assim, uma coisa mais até mística, assim. E ter concluído aquele livro, ter passado por essa jornada, me enriquece não só por esse livro, mas a soma do que aquele livro me trouxe com essas coisas, com conhecimento antepassado, com conhecimento passado, né, na real, e com aquele conhecimento interior. Então, tipo assim, a sensação que dá depois de ler o livro, de percorrer essa jornada, é que
o entendimento, a compreensão, a realmente o aprendizado daquele livro ali foi muito maior do que o livro propriamente dito em si, sabe? O conteúdo dele. E isso é algo muito louco, assim, tipo, impressionante. Fala assim, caramba, esse livro, assim, nossa, alguns livros realmente são diferentes, explodem sua cabeça, outros menos, né? Outros parecem que não fez muita diferença, mas, cara, eu acho interessante a gente pensar também que um autor, uma pessoa, para escrever o livro ali, normalmente teve muito tempo de pesquisa e muito tempo e dedicação para a escrita daquele material ali. Então, às vezes, você leva, sei lá, 2 semanas, um mês para ler um livro e aquela pessoa trabalhou naquilo ali durante anos, sabe? Então, é um condensado de conhecimento de anos que você pode consumir em pouco tempo em comparação e ao mesmo tempo adicionar o seu ponto de vista, o seu background de vida e de conhecimento naquilo ali que tá sendo consumido, naquele novo conteúdo a ser consumido ali. Então, só para o vídeo não ficar longo demais, quero passar algumas coisas. Por exemplo, na minha infância tem esse livro aqui. Peraí, aqui. Eu falei do Harry Potter, né, e tal, mas teve esses livros aqui, ó, que eu lembro que eu li na escola, que é um livrinho fininho, sabe, livrinho de criança mesmo, mas é livro de tipo de detetive, sabe, que você vai lendo aqui, tem umas coisinhas para você fazer no meio. Descubra onde que tá tal coisa. Tipo aqui, ó. O que dizem as pistas? Onde é que elas conduzem? Aí você tem que olhar o mapa aqui e descobrir coisas. Tipo um livro mais interativo. E eu lembro que na época eu vi isso, eu achei massa pra caramba. Falei, não, velho, que legal e tal. E começou a me dar gosto mesmo pela leitura e curtir coisa. E eu acho que isso me permite, inclusive, meio que ter saco para ler os livros que são às vezes mais técnicos, sabe? E que não necessariamente é algo que eu sou apaixonado por, mas eu consigo consumir e aproveitar daquele conteúdo ali. Então, sei lá, acho que uma dica que eu posso dar, acho que a primeira dica assim que eu posso dar para as pessoas é que, tipo, cara, olhe para os livros de forma mais profunda, com um olhar de tipo, pô, isso aqui é importante, cara. Não é palestrinha de parecer que é culto, de parecer que nossa, quero me mostrar inteligente e aí eu vou ler. Não, cara, lê a coisa que você tiver afim de ler, sabe? Tipo, eu quero ler um romance bobinho adolescente. Foda-se, vai lá e lê, tá ligado? E esse contato com a leitura vai te abrindo portas e eu acredito que vai te fazer conseguir conectar as coisas e crescer muito mais do que consumir um conteúdo de forma passiva, tipo um documentário ou uma série, um filme ou um podcast e tal. Não que não seja importante, não que isso não agregue. Agrega também, é legal também, né, te traz um tipo de conteúdo que realmente também te engrandece. Só que o livro, esse contato mais direto e ativo por sua parte ali de consumir, eu acredito que é importante e diferente também. E isso vai, acho que isso vai realmente te colocando num patamar superior, tipo assim, abrindo sua cabeça para várias coisas e te dando mais realmente conhecimento e percepção das coisas. E a dica que eu queria falar lá, que eu comentei no início do vídeo, era que, velho, eu não tenho saco para leitura, e tal, eu enjoo do livro e tal. A primeira dica foi essa, cara, vai em livro que te interessa o assunto, tipo, alguma coisa te interessa, sabe? Pensa aí em alguma coisa, poxa, acho isso legal, acho esse tema legal. Vai lá e lê sobre, tipo, e a outra dica é muita gente fala, ler me dá sono, eu não consigo ler, não sei o que, não sei o quê. Cara, você dorme, vamos supor, 11 horas da noite, deita 10 e lê 1 hora, fraga.
não necessariamente começar com 1 hora se você não dá conta, mas lê o que você der conta e depois dorme. Eu sempre gostei de ler antes de dormir, além né, de te afastar de tela, que dizem aí, né, cientista diz que atrapalha o sono e tudo mais. Além de afastar você de tela, te relaxa para você dormir, para você ter um sono de melhor qualidade e ser mais produtivo durante seu dia, né? Então isso é legal, eu gosto, eu faço isso inclusive, o livro que eu tô lendo tá lá do lado da minha, da minha cabeceira lá. E é isso, galera. Eu queria comentar outra coisa sobre o livro também, só antes de encerrar o vídeo, que, cara, eu gosto muito de livro físico e eu já reparei isso. Eu tenho o Kindle também, né, que é uma praticidade. Você pode ler um livro de 700 páginas e conseguir carregar ele no seu bolso. É muito prático, é muito legal isso. Já li muitos livros no Kindle, mas eu ainda acho o livro físico melhor, pô. E justamente ajuda essa parada desse sentimento de jornada, né? Tipo, pô, não, concluí o livro aqui e tal, legal demais. E, e pelo menos pra mim eu me sinto mais engrandecido, assim, com o livro físico. Ah, e uma dica final, só pra fechar o vídeo, cara, não... Nossa, fugiu a dica que deu branco do nada. Pera aí. Ah, lembrei. É uma dica, inclusive, que eu peguei com um cara que chama Murilo Gun, que é bem da hora, eu gosto pra caramba desse cara. Que ele falou, cara, não se apegue também ao livro. Vamos supor, você selecionou um livro ali que você acha que vai gostar, que é um tema legal. Aí você começou o livro, leu, sei lá, 100 páginas do livro, falei, pô, velho, que livro chato, não curti. É isso, sai fora do livro, procura outro, entendeu? E é uma das coisas que eu venho pensando sobre também ao longo de vários anos já, sabe? A gente tem, nosso tempo é o nosso bem mais precioso, então se a gente pega um negócio que a gente não se conecta logo de cara, tipo, parte para outra, sabe? Não necessariamente aquilo ali não serve para você, mas pode ser que não sirva para você naquele seu momento de vida ali. Às vezes você vai revisitar em algum outro momento, em alguns anos para frente aí, sei lá, né não? Bom, galera, é isso pelo vídeo de hoje, espero que tenham curtido aí. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, que ajuda muito o canal aqui a crescer, compartilha com um amigo também. E principalmente, deixe seu comentário aí, indica um livro, é legal, isso é legal. Indica um livro aí nos comentários, né, se você quiser falar um pouco por que você indica, um livro que fez diferença na sua vida, de alguma forma, pelo conteúdo em si ou pelo seu momento de vida, deixa aí para que outras pessoas possam ler aí e se sentir inspiradas em procurar novos livros e nos melhorar, nos transformar intelectualmente cada vez mais. É isso, galera. Valeu, muito obrigado. Opa, e até o próximo vídeo. Tchau.